Você sabia que as epístolas do Novo Testamento, como palavra de Deus, também instruem e colaboram para a formação do caráter cristão? É sobre esse assunto que estudaremos hoje na nossa EBD Comentada Online. Eu já volto! A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna e é com muita alegria que eu recebo você aqui, talvez você que esteja aqui pela primeira vez. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, é a lição que será ministrada no dia 20 de março de 2022, com o tema As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Nós vamos fazer agora uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui mais uma vez na EBD Comentada Online. Eu preciso de iluminação para ensinar as verdades da Tua Palavra como de fato são. Preciso que o Senhor ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. É com muita alegria, como eu disse, eu recebo você aqui. Eu quero aproveitar esta oportunidade para fazer um agradecimento aos vários alunos e professores que estão divididos aí no nosso Brasil e também fora do Brasil. Eu quero aproveitar porque às vezes eu deixo de falar algum estado e aí tem gente que fica assim, pastor, o senhor não tem falado aqui o estado onde eu moro, então vamos lá. Eu não tenho como falar as cidades. Eu também peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque esse aqui é o momento de eu poder agradecer, de gratidão. Nós estamos chegando aí quase ao final da nossa revista, eu preciso fazer isso. Eu quero agradecer você aí do Amazonas que assiste a EBD Comentada Online, do Pará, de Rondônia, tem alunos de Rondônia, também do Maranhão, do Piauí, da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, também de Alagoas, de Sergipe. Também quero agradecer você aí do Mato Grosso, também de Goiás, de Goiânia, de Distrito Federal. Eu quero agradecer você também aí de Minas Gerais, do Espírito Santo, São Paulo, o nosso querido, amado aqui Rio de Janeiro, no qual eu pertenço, também do Paraná e de Santa Catarina. Não me recordo de pessoas do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, também do Acre, de Roraima, do Amapá e de Tocantins. Falta esses lugares que eu não me recordo de algum comentário. Se você faz parte de algum desses estados e você assiste a EBD Comentada Online, por favor, fale para que eu venha citar. Também quero agradecer você que está aí na Holanda, na Espanha e nos Estados Unidos. Mas mais do que isso, eu quero aproveitar esta oportunidade porque tem muitos professores que me assistem aqui da EBD Comentada Online e pertencem a alguns ministérios. Nós temos aí pessoas que pertencem à Assembleia de Deus aí de Pernambuco. Pastor Ailton Alves é o presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco e eu tenho professores dessa igreja que inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem um canal no YouTube, o Portal aí, a Rede Brasil Oficial, e eles estão comigo aqui. Tem professores que pertencem à Assembleia de Deus de Pernambuco, assistem a aula aí junto da Assembleia de Deus de Pernambuco, pois eles têm até um canal de TV, segundo me foi informado, e tem esse canal também aí no YouTube, mas eles assistem comigo a aula. Eu também quero agradecer a você que assiste o canal do pastor Agnaldo Bet, também um grande canal com mais de 350 mil inscritos, mas que vem aqui no meu humilde canal assistir a aula para aprender também para a glória de Deus. Então eu sou muito feliz. Também membros da Assembleia de Deus de Belém, também São Paulo, é um grande ministério, mas estão aqui, e outros grandes ministérios e outros ministérios menores. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu coloquei no meu coração que na abertura dessa aula eu queria fazer um agradecimento e espero que você continue aqui conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá para o nosso texto áureo de hoje da nossa lição. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai,
sejam convosco na verdade e amor. 2 João capítulo 2, versículo 3, tá? 2 João capítulo 1, versículo 3. Verdade prática, as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Recapitulando, você que assiste sempre a EBD Comentado Online aqui, se não é a primeira vez, nós estamos estudando uma revista completa. E se a revista é completa, nós não podemos apenas estudar a lição 12 e esquecer as outras lições. Se você não assistiu alguma das outras lições, assista, para que você tenha uma compreensão do todo nesse caso, tá? Tá bom? Na lição de número 1, nós estudamos a autoridade da Bíblia. A Bíblia tem autoridade porque Deus tem autoridade e a Bíblia é a palavra de Deus. Na lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia, que confirma a sua autoridade. Lição 3, a inerrância da Bíblia. Na lição 4, a estrutura da Bíblia, Antigo, Novo Testamento, 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Foi escrito em grego, hebraico, aramaico, coisas dessa natureza nós precisamos aprender sobre a Bíblia. Na lição 5, a aula que eu amo, como ler as escrituras, interpretação bíblica. Por que precisamos interpretar a Bíblia? Qual o perigo que há se nós não sabemos interpretar? Vamos fazer aplicações erradas. Foi uma lição maravilhosa. Lição 6, a Bíblia como um guia para a vida. Se você tem a Bíblia como um guia para a vida, com certeza você está caminhando com segurança. Lição 7, a Bíblia transforma pessoas. Na lição 8, estudamos a lei e os evangelhos revelam Jesus. Jesus é revelado em todo o Antigo Testamento com cumprimento no Novo. Na lição 9, as histórias e as poesias falam ao coração, tá? Na lição 10, as profecias despertam e trazem esperança. Na lição 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E na lição de hoje vamos estudar as epístolas. As epístolas instruem e formam os cristãos, tá bom? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe? 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 1 a 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, 2 João, capítulo 1, versículo 1 e 3. Tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, o ventiladorzinho não tá dando conta, tá bom? Pastor Mário Luna, por que 3 referências bíblicas? Apenas para mostrar aí apenas um resumo das epístolas, já que vamos tratar dela. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo a partir do 1 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Primeiro falamos de uma carta paulina e agora vamos falar de uma carta geral. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Se você assiste o canal, sabe que eu tenho expondo as escrituras aqui, e eu tenho expondo as escrituras na primeira carta de Pedro, aonde eu explico a carta, vou explicar a carta toda. Eu já estou no capítulo 3. Assista aí a exposição da primeira carta de Pedro. 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 2 João, capítulo 1, versículo 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. 2. Por amor da verdade que está em vós e para sempre estará conosco. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. 3. A graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Palavra-chave nossa, qual é a palavra-chave dessa lição? A palavra-chave dessa lição é epístolas. Essa é a palavra-chave da lição. Aproveitando esse momento, eu quero te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like no vídeo, deixa o like, não esquece não, para o YouTube reconhecer que você está gostando e venha recomendar. Compartilhe esse vídeo na sua rede social, no seu Facebook, no status do WhatsApp e também comente de onde você é, como você tem achado, o que você tem achado desta aula e das aulas aqui.
Uma palavra principalmente para os professores da EBD que me assistem. Eu quero falar duas coisas rapidamente aqui. Por favor, preste atenção. Não acho que eu estou enrolando. Às vezes tem gente, pastor, vai logo para a aula. Ei, fique calmo, fique tranquilo, porque há conteúdo aqui dado por Deus, nos instruindo, mas você tem que ter um pouquinho só de paciência em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que é professor da EBD, não me importa se você é professor de uma classe com muitos alunos, com poucos alunos, se você é professor de uma igreja maior, se você é professor em uma igreja menor, se você é um professor que tem um nível de conhecimento maior, se você tem um nível de conhecimento menor, eu quero dizer para você que você está fazendo a obra de Deus. Vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Às vezes você se sente pequeno, às vezes você se sente incapaz, às vezes você pensa, tem outro que poderia estar aqui no meu lugar. É você. É com você que o Senhor está contando aí nessa igreja no qual você congrega. Então, em nome de Jesus, continua realizando esta obra que é uma obra de excelência. Instruir o povo de Deus é uma grande responsabilidade. Quem foi chamado para instruir tem uma responsabilidade muito grande. Então, essa responsabilidade está sobre os seus ombros, está sobre os meus ombros também. Então, eu estou aqui em nome de Jesus para te dar um incentivo. Continua aí nessa sua classe, fazendo a obra do Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer para você é: não deixe de estudar, não deixe de se preparar, não deixe de se capacitar. Se capacite, compre livros se você puder. Se você não puder, tudo bem. Mas se você puder, compre livros. Também, se puder, participe de um seminário, aprenda mais. Quando você estuda mais, você aprende e você vai ter aí conteúdo para dar não só nas aulas, mas no seu dia a dia. Às vezes numa conversa informal, às vezes você pode dar uma palavra, você que prega, enfim, você precisa aprender, você precisa estudar. Não fique apenas parado apenas em relação a estudar a revista. Estude a palavra de Deus como um todo. Aqui no canal tem o Expondo as Escrituras. Estude. Você vai ter material para poder fazer. Quantas vezes eu tenho aqui o Expondo as Escrituras e por eu estudar para poder ensinar aqui, quantas vezes eu estou dando aula da EBD e na hora de eu apresentar algum comentário, eu estou usando algo que eu estudei que não tinha nada a ver com a revista, mas que está inserido dentro desse contexto. Então não se limite apenas a estudar a revista para dar a aula, estudar a Bíblia para dar a aula. Estude, ouça pregações, assista pregações, participe de estudos bíblicos. Eu tenho certeza que Deus estará abençoando mais e mais a sua vida. Nós temos aí as epístolas. 3 epístolas são do apóstolo Paulo e 8 epístolas são epístolas gerais. Apóstolo Paulo, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão. E aí temos as epístolas gerais, que estão numa cor mais clara, que é um azul mais claro, tá? Hebreus, alguns acreditam que foi Paulo que escreveu Hebreus, nós não podemos atestar, é uma epístola anônima. Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3ª João, e Judas. Então essas são as epístolas, 21 epístolas ou cartas no Novo Testamento. Vamos para a nossa introdução. Estamos na reta final da revista do primeiro trimestre de 2022, A Supremacia das Escrituras. É essa revista como nós estamos falando. Essa é a penúltima aula. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas paulinas. Eu mostrei ali no gráfico. Essas 13 aí de azul um pouco mais escuro são paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas gerais. Essas de cor mais clara, azul mais claro, são epístolas gerais, tá bom? A lição dessa semana tem como proposta apresentar o conjunto de doutrinas entregue à Igreja do Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento. Quando ele fala autores, é porque eles participaram em escrever. Não é que eles foram os autores únicos, é autores humanos, que seria a mesma coisa de escritores, tá? Não é que eles usam... O autor da Bíblia é Deus, mas autores humanos, no sentido de escrever. O conteúdo dessas epístolas tem como função instruir
e formar os crentes no que diz respeito à fé cristã, bem como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento da igreja. Visto que entendemos o papel das epístolas, eu, pastor Mário Luna, não posso deixar de perguntar por que quase não vemos pregações nelas. Por que quase não se prega nas epístolas? Eu vou aos cultos, eu percebo que se escolhe muitas passagens onde tem algum feito, alguma vitória, algum milagre, algum acontecimento desse tipo. Mas nós temos que ensinar também sobre a conduta, sobre a ética, sobre como o cristão tem que proceder. E aí não se ensina sobre isso, isso é muito perigoso. Se omitirmos textos que tratam da formação do caráter dos cristãos, presenciaremos pessoas nas igrejas se comportando igual ao mundo e que pensam que aquilo é normal. A santificação é necessária na vida de todo cristão e as epístolas vão tratar disso. Dificilmente você vê alguém pregando dentro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. A não ser, não julgueis para não ser julgado, também entrai pela porta estreita, apertado é a porta que conduz ao céu, largo é espaçoso é o caminho que conduz. Os dois fundamentos, o que edificou sobre a areia, o que edificou sobre a rocha, ou as bem-aventuranças, mas é mais difícil falar mais sobre detalhes ali do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, porque ali está tratando da formação, de como ali trata do caráter daquele que pertence ao reino de Deus, daquele que é um cidadão do reino de Deus. Jesus estava dando as instruções, e é baseado nessas instruções que as cartas ensinam, que as cartas instruem, que as cartas vão formar o caráter. Mas pastor, deixa eu falar uma coisa com o senhor. As cartas foram escritas às vezes por momentos ali que estavam acontecendo, situações que estavam acontecendo, mas elas servem para aplicar para os nossos dias também. Então nós precisamos das cartas também para instruir o povo de Deus. É por isso que aqui no canal eu tenho falado sobre elas também. Falo sobre outros textos da Bíblia, mas falo também sobre as cartas. Isso é importante dizer aqui. Nessa lição agrupamos as epístolas por temas. O escritor, o comentarista da revista, ele agrupou por temas e por quem escreveu. E destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Então ele faz um resumão. Eu recomendo o livro através da Bíblia, livro por livro, que lhe ajudará a ter um resumo do que trata todos os livros, inclusive as epístolas. Eu estou fazendo essa recomendação, que é esse livro aqui. Ele vai de Gênesis a Apocalipse, ele faz um resumo do que trata cada um dos livros, cada uma das epístolas, para que você tenha uma compreensão geral do que você vai estudar quando você for estudar o livro ou a epístola. Então, o link para poder adquirir esse livro está na descrição aqui. Você vai descendo que você vai encontrar o link aí com esse nome, através da Bíblia, livro por livro, de Mai Pirman. Vamos lá. Tópico 1. Como as epístolas paulinas nos instruem. Instruções salvíficas. Então ele vai dividir por temática. Primeiro ponto. Como é que as epístolas paulinas nos instruem? Instruções salvíficas sobre a salvação. O que é salvífica? Sobre a salvação. Nesse grupo enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. É interessante que a gente tem resistência em relação à teologia, não é? Na teologia chamamos a doutrina da salvação de soteriologia. Doutrina da salvação trata de soteriologia. O terceiro tópico dessa lição tratará da justificação, da santificação e da glorificação, que são doutrinas estudadas na doutrina da salvação. Aos Romanos, ele começa com aos Romanos. Destaca-se que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Aqui no canal tem uma mensagem sobre Romanos capítulo 1, 16 e 17. Então eu falo sobre as epístolas. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Romanos 3, 23 a 25. Talvez você esteja assistindo e fale assim, pastor, fala no canal? Fala. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra você aqui no canal. Essa que tá aparecendo aqui logo de frente aqui é a minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna, que eu chamo de minha menina princesa. Se você vir aqui em pesquisar, você botar aqui, ó, Romanos,
entrar no meu canal e escrever Romanos e botar para pesquisar, você tem aqui, ó, descendo aqui, ó, já encontramos aqui, ó, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Então eu tenho toda a razão quando eu falo para você que eu tenho publicações aqui que tratam sobre a carta de Romanos. Não completamente, mas eu tenho, tá? A Epístola aos Romanos é uma resposta completa, lógica e inspirada à grande pergunta do século: como pode um homem ser justo para com Deus? Ela responde essa pergunta. Jó 9, versículo 2. Resumamos o tema de Romanos da seguinte maneira: a justificação dos pecadores, a santificação dos homens justificados e a glorificação dos santificados pela fé e pelo poder de Deus. E você vai entender que no final dessa lição, no tópico 3, ele vai tratar justamente sobre a justificação, sobre a santificação e sobre a glorificação. Então ele vai estender um pouco mais a questão da Epístola aos Romanos. Se você está aqui pela primeira vez, todo comentário em preto é a lição. A lição em si mesmo, o que está escrito na revista. Os comentários vermelhos ou é uma referência bíblica para destacar, ou é um comentário meu sobre o que a lição está dizendo. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Então ele vai tratar ali, continuamos falando das epístolas de Paulo, tá? Ele está tratando ali qual é a temática dessa lição, dessa carta, no caso, dessa epístola. Gálatas 2,16. E que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Gálatas 5:1. Na igreja, por que isso? Por que Paulo trata sobre justificados, ninguém é justificado pelas obras da lei? Aí você tem que ir para o contexto histórico. Você tem que procurar saber o que estava acontecendo naquela época. E aí você vai descobrir o seguinte: na igreja havia o partido judaizante. Pessoas que tinham aceitado Jesus, que vieram do judaísmo, eram judeus. O qual insistia em que, apesar de serem salvos gentios, que não eram judeus, pela fé, esta seria aperfeiçoada. O que seria aperfeiçoada? A fé deles pela observância da lei de Moisés. Então eles queriam que eles guardassem o sábado, que eles deixassem de se alimentar com determinados tipos de alimento, que eles se circuncidassem, quem era homem. Eles conseguiram seu objetivo ao ponto de trazerem sob a observância da lei a inteira igreja dos Gálatas. Lembra que o apóstolo Paulo diz para eles que eles começaram no espírito e estavam terminando na carne, chama eles de nécios, justamente por quê? Porque eles estavam tentando alcançar a salvação por meio de algo que não era possível. Para restaurar esta igreja ao seu estado anterior de graça, Paulo escreveu esta epístola, cujo tema é a justificação e a santificação, não pelas obras da lei, mas sim pela fé. Então, do que trata a epístola aos Gálatas? De justificação e de santificação, que acontece pela graça e não pelas obras da lei. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem de Cristo crucificado. 1 Coríntios 1:23, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Meus queridos, vocês que estão assistindo aqui, é claro que a carta aos Coríntios trata de muitas outras coisas, mas aqui é apenas um resumo. Se você comprar a Bíblia através de livro a livro, você aí vai entender um pouco melhor. Mas se você apenas se ater só a isso aqui, o que vai acontecer? Não é só disso que a epístola aos Coríntios trata, a epístola aos Gálatas trata, a epístola aos Romanos trata. Se você tem uma Bíblia de estudo, na frente, antes de cada livro, tem lá um resumo. Tem lá o esboço do livro, tem lá os temas que o livro trata também. Isso vai te ajudar. Se você não pode comprar esse livro que eu indiquei, você também com uma Bíblia de estudo consegue entender um pouquinho melhor, tá? A epístola foi escrita com o propósito de corrigir desordens que haviam surgido na igreja de Corinto e de estabelecer antes os fiéis um modelo de conduta cristã. A coisa nessa igreja estava tão complicada que nem para realizar a Santa Ceia estavam conseguindo. Pastor, é verdade isso? É verdade. E eu mostro mais uma vez para você aqui no canal, se você vir aqui e botar assim, ó, Santa Ceia. Só isso. Você vai colocar Santa Ceia do Senhor e você vai botar para pesquisar. E aí você vai encontrar aqui, ó,
essa mensagem aqui, o propósito da Santa Ceia do Senhor e como participar dela, tá? Tem aqui uma outra sobre Santa Ceia, posso participar sem ser batizado nas águas? Aí é um esclarecimento, mas a mensagem, a exposição bíblica tá aqui, ó. O propósito da Santa Ceia do Senhor e como participar dela. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Eu faço uma exposição bíblica sobre esse assunto, para você ver como estavam as coisas na igreja de Corinto. A situação estava complexa. Assim sendo, podemos determinar o seu tema da seguinte maneira. Primeira carta aos Coríntios. A conduta cristã com relação à igreja, que não estava boa lá. O lar e o mundo em consequência da salvação que recebemos por meio da morte de Jesus Cristo. Não viver essa conduta a ser infiel ao Evangelho de Cristo e à vida no Espírito. Não viver essa conduta é ser infiel ao Evangelho de Cristo e à vida no Espírito. Ou seja, se a gente não vive essa conduta, nós precisamos viver essa conduta na igreja, no lar, e diante daqueles que não servem ao Senhor. Por quê? Porque nós somos cristãos. Quando você assiste lá o Expondo as Escrituras sobre a questão da ceia, eu vou falar do contexto histórico da cidade de Corinto. E aí você vai entender, meu Deus, eles viviam nesse lugar. A situação estava assim? A situação estava assim. Mas eles precisavam ter uma posição e uma postura de cristão. Segundo os Coríntios, frisa o ministério da reconciliação. Outra mensagem que tem aqui no canal, no Expondo as Escrituras. Pastor, o que é reconciliação? O que é o ministério da reconciliação? Se você vir... Por que eu estou mostrando isso? Porque você que é professor da EBD, você tem a oportunidade de estar aprendendo mais e mais para que você possa estar ensinando, para que você possa estar instruindo. Então eu trago aqui para você, mostrando para você que é possível. Se você vir aqui novamente no meu canal e pesquisar sobre reconciliação, eu acredito que vai aparecer aqui para você, ó, reconciliados em Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 21. Eu tô mostrando isso para você porque existem muitos conteúdos para você poder aprender para que você venha ensinar quando você estiver dando aula. 2 Coríntios 5, 18. Tá? Essa carta apresenta o ministério cristão como serviço. Nós fomos chamados para servir, refletindo de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. A glória maior da nova aliança em contraste com a antiga. A glória do evangelho exibida na fraqueza dos seus ministros. O apóstolo Paulo mostra, nós aqui estamos passando por dificuldades enormes, mas estamos pregando o evangelho, estamos fazendo a obra de Deus. Às vezes, para fazer a obra de Deus, você que está lá fazendo, você está sofrendo, mas o resultado está sendo visto. Almas estão aceitando Jesus, pessoas estão sendo curadas da sua alma, libertas do poder do pecado, enquanto outras estão sofrendo por fazer a obra, existem vidas sendo libertas. Assim é o evangelho. Ah, não, Jesus me chamou, mas não foi para passar por isso, não. É mesmo. Mas Jesus passou. Então, estudar as cartas é maravilhoso. Eu não entendo por que tem pregadores que não gostam de pregar nas cartas. Ah, pastor, é porque nas cartas, praticamente, o texto já está ali bem esclarecido, não dá para dar outro sentido. Não vai dar para falar de vitória, muitas das vezes, nas cartas, de conquistar. Mas temos que também dar ao povo, ensinar ao povo as epístolas. Porque há instrução preciosa nas epístolas. Há instrução preciosa nas epístolas, tá? A glória do evangelho exibida na fraqueza dos seus ministros. O evangelho como reconciliação. Deus nos reconciliou em Cristo. Dar aos pobres como uma expressão de generosidade. Fala de oferta também. Não de obrigação. E o combate aos falsos mestres que eram itinerantes. Você sabia que já na época do apóstolo Paulo, já havia pessoas que ficavam andando de igreja em igreja. As igrejas não eram templos, eram feitas em casas. O povo se reunia em casas. Você já sabia que existiam pessoas que ficavam andando de lugares em lugares para poder se apresentar e tirar o que o povo tinha? Estava ali atrás de dinheiro. Já havia isso naquele tempo. Naquele tempo já havia isso. Pessoas que pregavam o evangelho visando lucro, dinheiro, queriam dinheiro.
Eu não estou falando que uma pessoa que está na frente da obra ou que está enganjado numa obra, mesmo que não seja o pastor, presidente da obra, e que a igreja está ali sustentando aquele obreiro para ele ter tempo para fazer a obra, está errado. Isso não. A Bíblia dá amparo para isso. Eu estou falando de gente que quer fazer a obra só por causa do dinheiro. Já havia isso. Pessoas que andavam de um lado para o outro atrás do dinheiro. E invadiram a igreja, esses itinerantes, para se opor a Paulo e aos seus ensinos. Pior ainda, além deles ficarem andando de lugar para lugar, pessoas que estavam interessadas no dinheiro, eles também estavam ali para levar heresias para algumas igrejas. Número 2. Primeiro, nós aprendemos sobre cartas que dão instruções salvíficas, cartas que tratam da salvação. Então, a partir de hoje, você já sabe o seguinte: quer estudar algumas cartas que falam sobre salvação? Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. Elas vão tratar disso, tá bom? Instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo, que na teologia chamamos de cristologia. Tá? Chamamos de cristologia. E nós vamos começar pela carta de quem? Aos Efésios. O tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Cristo é cabeça e a igreja é o corpo. Efésios 1, 22, 23. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo. Eleição em Cristo, Efésios 1, 4. E redimida em Cristo, Efésios 1, 7. Para a glória de Cristo, Efésios 1, 12. Existem, inclusive, 13 aulas gravadas no segundo trimestre de 2020 aqui no canal sobre essa carta. Vale muito a pena assistir para aprender muitas coisas. Eu coloquei aqui. Pastor, como é que eu vou acessar isso? Vai lá na playlist, ou no computador, ou no telefone, procura a playlist, clica e vai procurando lá. Você vai achar Carta aos Efésios. Tem 13 lições para você estudar, para você aprender. Não estude só a lição da semana. Tire pelo menos para estudar uma outra lição, um outro assunto. Pode ser de revista de escola dominical, pode ser do Expondo as Escrituras aqui do canal, pode ser em outro canal, mas não se limite. Às vezes você vê um professor dando aula, o pastor tem grande conhecimento, mas às vezes aquela pessoa, às vezes não, com certeza aquela pessoa está sempre estudando. Ele não estuda só a lição, ele estuda muitas outras coisas. Pastor, mas aí tem que ter tempo, né? Aperta um pouquinho o tempo, às vezes você está gastando um pouco do seu tempo aí, na rede social, rolando tela. Diminui um pouco esse tempo e direciona ele para o estudo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser edificante. Aos Filipenses, a carta da alegria. A mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Filipenses 1, 4, Filipenses 2, do 2 ao 16. Existe uma ênfase no contentamento. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando de contentamento. Paulo não está falando de conquista. Paulo está falando de suportar. Mesmo diante da abundância, ele continua em Cristo. Mesmo diante da escassez, ele continua em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E outra coisa, ele continua sendo o mesmo com a abundância e ele continua sendo o mesmo com a escassez. Tem gente que quando Deus começa a abençoar ele, ele muda. Ele não quer falar com determinadas pessoas mais. Ele esquece de pessoas que o ajudou na caminhada. E aí a soberba vai tomando conta dele. Não, Paulo tem contentamento. O contentamento dele é em Cristo. Paulo não vive por circunstância. Porque quem vive por circunstância, se está tudo bem, quer servir a Deus. Se não está tudo bem, não quer servir a Deus. Isso não é evangelho. Isso não é ser cristão. O cristão é cristão independente de circunstância. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. Estava preso quando escreveu a carta aos Efésios. Colossenses também e Filemão. Essas 4 cartas foram escritas da prisão. Mas Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que uma pessoa presa pode pedir que alguém se alegre? É porque ele não servia a Deus nas circunstâncias. Através das circunstâncias, ele servia a Deus por quem ele é. E pelo que ele faz. E pelo que ele fez por Paulo. Morreu, entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Então Paulo tinha essa compreensão. A carta trata da parceria de Paulo aos Filipenses no Evangelho. Cristo absolutamente fundamental para toda a vida, do início ao fim. Cristo, ele é necessário. Paulo sabia disso. Conhecer a Cristo, tornando-se como ele em sua morte. Sacrificar-se a si mesmo pelos outros. Você está pronto para sacrificar a si mesmo pelos outros?
Sabe o que Paulo fez? Paulo conta em 2 Coríntios capítulo 11, ali ele dá um testemunho, se não me falha a memória. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. 2 Coríntios, deixa eu ver se eu estou falando, porque referência bíblica às vezes nos foge da mente e a gente acaba citando algo que é 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 22, você pode ler depois, 2 Coríntios 11, 22, o apóstolo Paulo vai falar de vários sofrimentos que ele teve que atravessar dentro do seu ministério. E o apóstolo Paulo fala de passar fome, de passar nudez. Ele, para poder levar o evangelho, abriu mão até de ser ajudado, porque houve um tempo que o apóstolo ainda trabalhava. Depois ele saiu do trabalho, largou o trabalho definitivamente e se entregou só para a obra. Porque tem pessoas que Deus chama para tempo integral. Porque se ele não tiver tempo integral, ele não tem como realizar a obra que Deus quer que ele realize. Só que Paulo, em função disso, começou a padecer necessidade em alguns momentos. Porque ele estava em alguns locais que a igreja não ajudava. Corinto mesmo era uma igreja assim, ó. Paulo fundou a igreja de Corinto, mas Corinto era uma igreja que não reconhecia ele. Isso é terrível, isso é horrível. E aí o apóstolo Paulo, para não impedir a pregação do evangelho, se submeteu a passar necessidade. Foi uma escolha que ele fez. É claro que o apóstolo Paulo não é acompanhado de uma família. A Bíblia não fala da família de Paulo, de casamento de Paulo. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque esse assunto vai ser largo. Então, pode se estender. Eu não vou entrar nesse assunto. Mas o que eu quero mostrar é que ele tomou uma decisão, mas ele não tinha uma família com ele. Pedro já era casado. A Bíblia diz, a sogra de Pedro. Então, Pedro era casado. Paulo não se fala de casamento de Paulo. Não sabemos o que aconteceu nesse caso. Mas, enfim, ele viajava sozinho. Então, ele não tinha uma família para sustentar. Então, ele tomou a seguinte decisão. Por amor a Cristo, eu vou padecer. Deus deu graça a ele. Ele vai realizando a obra. Ele vai realizando a obra. Ele vai realizando a obra. O próprio Deus tinha dito para Ananias, eu vou mostrar quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. E ele sofreu muito. Por que Deus diz isso? Porque estava imputando sobre ele um castigo? Não! Porque Deus sabia que a obra que Paulo teria que realizar seria uma obra que traria como consequência também sofrimento. E aí Paulo passa necessidade. Então ele se sacrificava pelos outros, para levar salvação aos outros. Regozijar-se em Cristo até mesmo no sofrimento. Paulo faz isso. Unidade por meio da humildade e do amor. A certeza e a busca do prêmio final. Paulo diz que Jesus não teve usurpação. Sendo Deus, não teve usurpação. Ser Deus. Então, ele mostra que Jesus Cristo é o modelo de humildade. E que para poder ter unidade, manter a unidade que o cristão... Ele não produz unidade. Quem produz unidade foi o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus. Nós conservamos a unidade. E aí Paulo apresenta Jesus como modelo de humildade. Mostrando que para podermos manter a unidade, temos que seguir o exemplo de Jesus. Isso é importantíssimo. Tá? Unidade por meio da humildade e do amor. E a certeza e a busca pelo prêmio final. Antes de eu passar para a próxima carta, que é Colossenses, eu preciso fazer um anúncio. Aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, há um link para você, vai baixando aí na descrição, tem um link para você fazer download, tanto do comentário dessa lição, como também para você fazer o download do slide dessa lição. Então não deixe de clicar. Ao clicar, você vai descer na descrição, você vai encontrar um link, você vai clicar nesse link, esse link vai te levar para o meu site, você desce a página lá e vai ter dois botões. Um botão onde você pode baixar o resumo e outro botão onde você pode baixar o slide. E aí eu aproveito para poder te dar um segundo aviso. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Seja membro e você vai estar aí abençoando o Ministério de Ensino e ao mesmo tempo tem alguns benefícios. Se você clicar no botão Seja Membro, vai ter um vídeo que vai mostrar para você quais são os benefícios de ser membro. Não é ser inscrito. Inscrito você pode ser.
É só clicar aí e se inscrever no canal. Ser membro tem alguns benefícios. E entre eles, você não vai precisar mais clicar para poder baixar a lição. Indo lá no meu site, você vai poder ter um link próprio para baixar sem precisar ir no meu site. É um dos benefícios, mas tem outros benefícios, tá bom? Mas se você não pode, Deus te abençoe também. Lembrando que para poder dar aula, a gente tem que ter tempo, porque tem que estudar. Então nós precisamos de um investimento dentro do nosso ministério de ensino. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo, Colossenses 3:3. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Isso é os assuntos que trata Colossenses. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Cristo é suficiente, nós não precisamos de nada mais a não ser de Cristo. 3. Instruções sobre as últimas coisas. Então ele mostrou cartas que tratam da salvação, cartas que tratam sobre Cristo, Filipenses, Colossenses, tá bom? E agora cartas que tratam da parte escatológica. Esses ensinos enfatizam o aspecto da vinda de Jesus. Na teologia chamamos de escatologia. Também Efésios também tratou aí de cristologia, tá? Agora nós vamos tratar aí sobre as cartas das últimas coisas. 1 Tessalonicenses. Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,17. Sendo necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. A carta trata da preocupação amorosa de Paulo pelos seus amigos em Tessalônica, o sofrimento como parte da vida cristã, a necessidade de se realizar o próprio trabalho, tudo isso a carta trata. Não vivendo da generosidade alheia. Isso por quê? Por que muita gente não queria trabalhar naquele tempo e Paulo escreveu sobre isso? Isso porque muitos acreditavam que Jesus viria naquele tempo e por isso não queriam mais trabalhar. E estavam vivendo às custas de outras pessoas. Paulo diz, não, está errado. Se não quer trabalhar, que não coma também. Trata do arrebatamento da igreja, a prontidão para a vinda de Cristo. O que Paulo estava ensinando? Paulo estava ensinando o seguinte, Jesus vai voltar, mas nós não vamos poder parar de fazer a obra que estamos realizando. As tarefas que nós temos no nosso dia a dia, as responsabilidades até mesmo de trabalhar. Siga a vida normalmente, mas preparados para a volta de Jesus. Só isso, não pare, mas siga em frente em nome de Jesus. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. O apóstolo esclarece que, após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Então essa carta ela dá a instrução seguinte. Jesus veio buscar a igreja. Na nossa visão escatológica vai haver o arrebatamento. Ele será invisível ao mundo. Tem gente que não entende dessa forma. Eu respeito. Só que essa é a nossa visão escatológica. Nós entendemos que vai haver o arrebatamento da igreja. Aí Cristo vem buscar a igreja. Os que estiverem mortos, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. O mundo não vai ver isso. Muito bem. Aí, a partir desse momento que a igreja é tirada, vai começar a tribulação. Muito bem, só que durante a tribulação vai haver ali a apresentação do quê? Do anticristo. Durante o período da tribulação, o anticristo vai se apresentar. Então é sobre isso que essa carta também vai tratar, tá? O apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. 2 Tessalonicenses 3:1, 11 e 12. Isto porque continuava havendo pessoas que não queriam trabalhar, na segunda carta também, e se aproveitavam dos outros. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar para a vinda do Senhor. Agora preste atenção, vocês notaram que muitas pessoas rejeitam a palavra teologia, mas não percebem que estamos a todo tempo, quando estudamos a Bíblia, tratando em algum nível de teologia? Porque eu mostrei para vocês cartas que tratam da doutrina da salvação, soteriologia. Cartas que tratam da doutrina de Cristo, cristologia. E cartas que tratam da doutrina das últimas coisas, escatologia. Isso é teologia. Viu quantas disciplinas na teologia as epístolas se encaixam? É claro que no seminário ou curso de teologia estudamos mais a fundo, mas continua sendo teologia. E é por isso que eu quero deixar mais um aviso. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial.
você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Seja aluno do curso livre de teologia, como eu sou aluno fazendo uma reciclagem, apesar de ser professor de teologia. Eu não dou aula na Faculdade Vitória em Cristo, mas eu também estou fazendo uma reciclagem e eu estou colocando aqui na descrição do vídeo, tem aí para você um link para você clicar. Se inscreva no módulo grátis, você não paga nada para conhecer apenas um módulo. Se você gostar e quiser ser aluno, você vai ter aí um conteúdo que vai te dar um conhecimento maior. Não quer dizer que você vai ser melhor do que ninguém, não é isso, mas vai te ajudar. Então, se esforce para estudar a palavra de Deus. Se você pode fazer esse curso, faça. Pastor, eu não posso, eu não tenho recurso. Amém. Estude a Bíblia. Assista mensagens aqui no Expondo as Escrituras no canal, ou em outro canal. Assista aulas da EBD aqui no canal, ou em outro canal também. Fique à vontade, mas não deixe de estudar. 4. Instruções pastorais e pessoais. Também tem cartas que tratam disso. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas tem 1 Timóteo. Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Como é que eu vou combater as heresias? Através de pregar a palavra. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Como é que tem aí homens consagrados a determinados cargos de presbítero, de pastor, não aptos para ensinar? Tem que ser apto para ensinar, tá? Ainda vemos a verdade do evangelho como a misericórdia de Deus demonstrada a todas as pessoas, o caráter que precisam ter os líderes da igreja, falando ali de 1 Timóteo capítulo 3, os ensinos especulativos que eram feitos ali, o ascetismo. O que é ascetismo? Tentar mudar a natureza humana através de práticas, né, de meditações, de exercícios. Achava que poderia mudar a natureza humana, né? De ir para lugares, ficar isolado. Nada disso muda a natureza humana. Quem muda é Cristo. E o amor, a polêmica, que tinha gente que gostava de debater assuntos, e ao dinheiro. Desqualificam a pessoa para a liderança da igreja. Se o líder ama o dinheiro, ele não vai liderar por dinheiro. O dinheiro é uma consequência quando a igreja pode estar ali sustentando aquele líder ou aquela pessoa que está ali na obra, mas não pode ser o motivo. E também não pode amar polêmica. Tanto é que eu disse aqui, se você não tem essa visão escatológica que nós temos, tudo bem, eu respeito. Mas essa é a nossa visão, eu não vou debater sobre isso, porque essa é a nossa visão e pronto. Não tem por que debater sobre isso, tá bom? Timóteo, firmando-se no evangelho, deve dar exemplo de liderança e caráter cristão genuínos. 2 Timóteo ratifica que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, ela enfatiza mais uma vez, apto para ensinar, tem que manejar bem, cortar reto. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É o que eu faço aqui no Expondo as Escrituras. Leio o texto, explico o texto e tiro as lições do texto, não da minha cabeça. Não de qualquer outro lugar da Bíblia, tudo misturado, de uma forma que no final a pessoa diz assim, eu pergunto, você entendeu a mensagem? Não entendi nada. E muita gente sai dos cultos sem entender nada, ele não sabe o que o pregador gritou, pulou, fez, aconteceu, e no final ele não sabe o que o pregador pregou, porque o pregador abriu a Bíblia, leu um texto e não explicou o texto, e falou um monte de coisa. E muita coisa que o pregador falou é bíblico, mas não tem relação com o texto que ele leu. Então pra que você leu um texto se você não vai falar sobre o texto? O seguinte tema foi sugerido para a epístola de 2 Timóteo: lealdade ao Senhor e a verdade em vista da perseguição e apostasia. E Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos, para tanto exortar a falar o que convém à sã doutrina. Resumiremos o tema da seguinte maneira: organização de uma verdadeira igreja de Cristo e um pedido à igreja para ser fiel a Cristo. E Filemão é uma carta que enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, mas como um irmão amado. Sobre isso é falado na carta de Filemão. Síntese do tópico 1. As epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas, e traz instruções pastorais e pessoais. Então, instrui a respeito de Cristo, a respeito das doutrinas das últimas coisas, instruções pastorais, pessoais, e também falam sobre a doutrina da salvação.
2. Como as epístolas gerais nos formam. Eu queria dizer a você que está pela primeira vez, quem sabe você chegou até agora, que aqui não é uma pré-aula, aqui é uma aula completa. Por isso é uma aula que demora um pouco mais. Às vezes tem alguém que diz assim, a aula é um pouco longa. É longa porque é completa. Às vezes tem gente que não pode ir na escola bíblica dominical, assiste a aula aqui e graças a Deus ele teve uma aula completa. Os professores também têm um subsídio aqui. Então eles não vão poder levar tudo que está aqui porque o tempo não dá. Mas eles vão ter um conteúdo aí, junto com outros lugares que eles assistem, para poder levar para as aulas. Então eu acredito que seja benéfico, tá bom? 1. As epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Ela ensina que as provações fortalecem a fé. Entendeu isso? Provas fortalecem a nossa fé. Tem gente que não quer passar prova, então não vai ter amadurecimento espiritual. Que é preciso santificar-se. A carta também dá esse ênfase. Somos cristãos. Então nós temos uma nova conduta em Cristo. Suportar os agravos. Aprender a suportar mesmo estando certo, sem revidar. 1 Pedro também 2,19. Alegrar-se nas aflições. 1 Pedro 4,13. Aí você vai falar, como é que eu vou me alegrar nas aflições? É porque se você sofre por ser cristão, isso prova que você está no caminho certo. Porque você está fazendo a vontade de Deus e vai ter oposição contra você. Mas você não pode ficar revidando. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Para entender melhor essa carta, você pode assistir uma série de exposições bíblicas aqui no canal sobre essa carta. Já tenho mensagem de 1 Pedro 1:1 até 1 Pedro 3:18 ao 22. Aproximadamente 21 vídeos. Tá aí, ó. Você clica na playlist, procura aí no seu telefone ou na televisão ou no computador, procura a playlist e vai lá. Primeira carta de Pedro. Expondo as escrituras na primeira carta de Pedro. Ali tá mostrando 20, mas eu já gravei mais um vídeo antes de gravar essa aula aqui. Então, você vai ter aí um conteúdo onde você vai aprender muita coisa. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual era a situação do povo quando Pedro escreveu, tá? 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Eles negavam que Jesus não ia voltar, que Jesus não era Deus. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Epístolas de João. 1 João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. Eles diziam que Jesus não tinha vindo como homem. E as demais heresias gnósticas. O que era o gnosticismo? Tá? Eu vou aqui rapidamente resumir para você o gnosticismo. Havia dentro do gnosticismo pelo menos 3 vertentes. Havia aqueles que proibiam o casamento e eram rigorosos com deixavam de praticar algumas coisas. Tá? Esse era o primeiro grupo dentro do gnosticismo. Tá? Eles não se casavam, eles achavam que o sexo era algo ruim. Havia um segundo grupo do gnosticismo que achavam que estavam acima do pecado. Eles já tinham conseguido um patamar acima do pecado. E havia um terceiro grupo dentro do gnosticismo que achava o seguinte: a matéria, corpo, carne, cuidado, porque às vezes a Bíblia fala de carne, não está falando do corpo. Está falando da natureza pecaminosa. Então cuidado para você não achar que toda vez que a Bíblia fala de carne, está falando de corpo. Não é corpo, não. É da natureza pecaminosa. Até porque se o corpo em si fosse mal, nós não poderíamos fazer boas obras com ele. O problema não é o corpo, é como esse corpo é usado em si. Só que os gnósticos tinham uma vertente do gnosticismo, um grupo dentro do gnosticismo, que acreditava o seguinte: o corpo, matéria, é mal. Não serve para nada. O espírito, a alma, que é a parte boa. Inclusive, quando a pessoa morresse, ele estaria liberto do mal, que era o corpo. Então eles pregavam o seguinte, eles ensinavam o seguinte. Eles ensinavam que a pessoa podia fazer o que quisesse com o seu corpo. Porque não tinha nenhum problema. O corpo é mau, não serve para nada, então podia se prostituir, poderia beber, poderia fazer tudo que pudesse. E havia pessoas que haviam aceitado Jesus que eram adeptos do gnosticismo. Agora imagine o que ia acontecer dentro da igreja. Pessoas ensinando que o corpo era mau e podia fazer o que quisesse. Havia aqueles que ensinavam também que estavam acima do pecado. Por isso que João diz na sua carta: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso.
Porque dentro do gnosticismo havia um grupo que ensinava que eles estavam acima do pecado. Quando você entende essas coisas, há uma riqueza dentro do que você vai aprendendo, porque você vai entendendo as coisas. Você vai falar, ah, foi por isso que João escreveu isso, por causa disso, disso. Quando você entende o contexto histórico da carta, você vai entender por que Paulo fala sobre a questão de prostituição na primeira carta aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade prostituta. A orgia sexual era enorme no tempo do apóstolo Paulo. Então, quando você entende o contexto histórico, você vai entender por que Paulo dá determinadas orientações quando escreve a carta aos Coríntios. Por que Pedro fala de determinadas coisas quando escreve sua carta. Se alegrar, lutar diante do sofrimento. Por quê? Porque o povo estava sofrendo nos dias de Pedro, perseguição. Por que João fala que aquele que não tem pecado é mentiroso? Por que João fala combatendo o pecado para não amar o mundo e no que o mundo há? Porque havia agnósticos ensinando, pode fazer de tudo. Pode praticar o que vocês quiserem. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Segunda João, inclusive eu tenho aqui um expondo das escrituras sobre não ameis o mundo também aqui no canal. Quer assistir? Assista. Em 2 João, as heresias do docetismo. Docetismo, não é doncentismo, é docetismo e gnosticismo, eu já expliquei o que é o gnosticismo, são novamente refutadas, combatidas. Docetismo foi a doutrina herética propagada entre os séculos 2 e 3 que negava a existência do corpo físico de Jesus, dizia que Jesus não tinha sido encarnado, Jesus era um espírito apenas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa, hospitalidade, tá? João teme que os falsos profetas que saíram da comunidade dele propaguem suas doutrinas em outras comunidades de fé ou da fé. Então ele está combatendo, mostrando, ensinando. Em 3 João destaca-se a fidelidade de Gaio, aí é uma pessoa, e de Demétrio, e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. São nomes difíceis, mas que estão aí. Então ele fala sobre a fidelidade de Gaio e de Demétrio, mas ele reprova a conduta de Diótrefes. Aí é engraçado, né? Hoje, se um pastor de igreja ele faz uma reunião e ele tem que falar da conduta de alguém que está errada, ele não está falando isso para poder matar, ou pelo menos não deve fazer isso para matar, mas deve mostrar que a pessoa não quer nada e ela já se debandou e foi embora e não quer. E ele alerta, cuidado, chegar lá numa congregação, numa filial, não dê oportunidade porque está por aí falando coisas que não deve falar. E alguém diz, o pastor está falando mal. Não, tá aí, ó. O apóstolo Paulo falou sobre Alexandre o Latoeiro, que trabalhava com metal, então algumas traduções botam latoeiro, mas ele trabalhava com latão, com cobre, nesse caso, então chama de Alexandre Latoeiro. Ele fala, cuidado com ele, se afasta dele. Então um líder não tem nenhum problema se ele faz isso de forma justa, com a intenção certa, correta, de proteger a igreja de heresias, de dizer isso. Isso aí não é difamar ninguém, não. Ele está falando uma verdade para proteger o rebanho. E o apóstolo João fez isso. Ele fala da fidelidade de Gaio e de Demétrio, mas ele reprova o testemunho de Diótrefes. E aí só estudando para você entender o que esse moço estava fazendo. Por fim, João adverte ao cristão, não sigais o mal, mas o bem. Também vemos as obrigações da hospitalidade cristã, especialmente para com os ministros itinerantes aprovados, os aprovados, aqueles que não andavam atrás do dinheiro do povo, da igreja, mas que estavam pregando, no sentido, não era nem pregando, porque olha, essa ideia, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de itinerante, nos dias de hoje você pensa em um obreiro que está por conta da obra, que prega em várias igrejas, está sempre sendo convidado em várias igrejas, tá? Ele é convidado em uma igreja, convidado em outra para pregar. Só que o itinerante naquele tempo não era alguém que pregava de igreja em igreja, casa em casa, né? Que tinha trabalhos. Ele era uma pessoa que levava o evangelho, fazia um trabalho tipo um missionário. E aí o apóstolo João está falando sobre receber essa pessoa, porque ele precisava de um lugar para ficar. As hospedarias eram caras e eram poucas, então tinha que ser recebido em casa. Não tinha hotéis como temos hoje, pousadas como temos hoje. As outras gerais, sem ser essas, aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo,
Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção, então Cristo é superior do que tudo. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Deus pronunciou a sua palavra final absoluta por meio do seu Filho. Abandonar a Cristo é abandonar a Deus completamente. Então, os cristãos dos Hebreus estavam querendo abandonar a Cristo, estariam abandonando a Deus. Tanto é que é dito, eu não me agrado daqueles que retrocedem da fé. A minha alma não se compraz, tá? Cristo é superior a tudo que veio antes, a antiga revelação, seus mediadores angélicos, tá? O primeiro êxodo, ele é superior a Moisés, a Josué e todo o sistema sacerdotal. O povo de Deus pode ter plena confiança no Filho de Deus, o perfeito sumo sacerdote que oferece a todas as pessoas o acesso imediato a Deus. Quem é que nos dá acesso a Deus? Cristo. Cristo é aquele que nos dá acesso a Deus. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta, acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Nós não somos salvos por obras, mas as obras são consequências de uma vida salva. A prova que você é salvo, que você realmente aceitou Jesus, é ter uma mudança de vida, uma transformação de caráter. Se não tem transformação de caráter, e dentro dessa transformação de caráter, você vai ter um coração mais generoso, de querer ajudar pessoas. Então, é disso que Tiago trata. Fé sem obra é morta, tá? Por isso o texto adverte ao cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Vemos também, na carta de Tiago, a fé prática por parte dos cristãos. Alegria e paciência em meio às provações, a natureza da verdadeira sabedoria cristã, as atitudes dos ricos em relação aos pobres. Havia acepção de pessoas. Tiago combate isso. Eles estavam dando mais honra para uma pessoa que tinha mais recurso financeiro e menos honra para as pessoas que tinham menos recurso financeiro. Pastor, isso serve para os nossos dias? Serve. Às vezes tem pessoas que são mais bem tratadas por causa da sua posição, por causa de serem um pouco mais conhecidas. A gente tem que tratar bem a todos. Bem a todos. Às vezes a gente recebe exemplo. Eu e minha esposa já fomos recebidos em lugar que a gente olha assim e pensa assim, poxa, deve ser difícil ter acesso a essa pessoa. E a pessoa nos tratou com carinho, com respeito. A pessoa nos deu o privilégio de se alimentar ao lado dela, almoçar com ela. Isso é um exemplo de quê? De humildade. Exemplo de humildade. E a gente aprende, a gente tem que aprender. Amanhã, se você for um pouco mais conhecido, no sentido assim, de pessoas mais te conhecerem, é nesse sentido que eu estou dizendo, não, eu só falo com esse grupo, eu só falo com esses aqui. Para com isso, em nome de Jesus, você é um ser humano. Tem que ser acessível. Tem que ser acessível. Eu sei que você não pode ser acessível 24 horas por dia, você precisa descansar, você precisa dar atenção à sua família, mas você tem que ser acessível. Essa pessoa que nos recebeu é uma pessoa muito conhecida. E aí, nos recebeu. Nos deu o privilégio de se alimentar com ela, almoçar com ela. E aí, qual foi a lição que nós tivemos, que eu tive? Humildade. Seja humilde. Quantas vezes, por eu ser pastor, apenas pastor, não estou nem falando de ser conhecido aqui no YouTube, no canal. Quantas vezes, às vezes eu passando na minha igreja, cumprimentando irmãos na portaria, irmãos tendo dúvida, eu tirando dúvida da Bíblia, falando sobre algum assunto, e os irmãos agradecendo como se fosse a coisa maior do mundo, que ele tivesse recebido o presente maior do mundo, porque o pastor Mário Luna, um simples servo de Deus, parou para dar atenção a ele, para tentar resolver um problema, uma dúvida que ele tinha. Esse é meu papel, eu sou servo, estou aqui para servir. Tá? É claro que pode chegar um momento aqui no canal que eu não consiga responder todos vocês, porque fica quase inviável. Mas enquanto eu posso, eu faço. Eu tenho feito. Vocês sabem que eu tenho feito. Judas, o salvo exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Tinha hereges no tempo de Judas. Assim o crente é instruído a orar e a preservar a herança da vida, a esperança da vida eterna. A carta também ensina sobre o julgamento inevitável daqueles que vivem de forma negligente. Vai haver um julgamento. E ensinam outros a fazer o mesmo. Não só fazem, mas ensina pessoas a fazer o mesmo. Pessoas que desrespeitam lideranças e ensinam os outros a desrespeitar. Pessoas que andam de qualquer maneira, não deixando com que o Espírito transforme a sua conduta moral e ensinam os outros a fazer a mesma coisa. Vai ser julgado se não se arrepender.
a importância da vida santa e piedosa, o amor de Deus pelos seus fiéis e a sua preservação deles. Você está entendendo que cada carta tem assuntos? E esses assuntos estão sendo explicados aqui de uma forma bem resumida, porque não dá para explicar de forma detalhada? É isso que essa lição está fazendo, falando das cartas e do que elas tratam de forma resumida, para mostrar que é um conteúdo que instrui e que forma o caráter cristão. E aí tem gente que não prega sobre as cartas, não ensina sobre as cartas, não estuda as cartas. Estude, estude, estude. Síntese do tópico 2. As epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação, mais uma vez santificação. As epístolas de Paulo também falam de santificação, dos falsos ensinos, e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Que coisa linda. E agora nós vamos para o tópico 3, que vai tratar sobre as epístolas continuam a falar. E eu vou deixar mais uma vez um aviso para você. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Caso você se interesse em ser membro, clique no botão e você vai ver os benefícios. Mas isso não é ser inscrito. Ser inscrito você pode clicar a qualquer momento. Mas se você quiser ser membro, você vai poder semear em nosso Ministério de Ensino. Isso é importante, tá bom? Se você puder. Se não puder, semeie com a oração. Após tratar dos autores e assuntos resumidamente das epístolas paulinas e gerais, o comentarista fecha com esse tópico dando detalhes sobre o tema da doutrina da salvação, o que chamamos de soteriologia. Então lembra que no início eu falei que ele vai fechar falando da soteriologia um pouquinho mais detalhado? Vamos lá. Doutrina da justificação. O resumo na justificação. Em resumo, na justificação Jesus nos livrou da culpa do pecado. Vai falar do nosso passado. Na justificação Jesus nos livrou da culpa do pecado. Quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos de ser culpado diante do tribunal de Deus. Quer ver só? A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado. Ele estava condenado, ele deixa de estar condenado. Unicamente pela fé na graça divina. Romanos 5:1-2. O que diz Romanos 5:1-2? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, justificados, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Antes de Jesus Cristo, antes de aceitar Jesus, éramos inimigos de Deus por causa de quem nós éramos. Culpados, tá? Diante de Deus. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Esse é o que o texto diz. Então, aquilo que era impossível para nós, pois estávamos condenados e sem esperança, por crermos em Cristo, recebemos uma mudança de posição. Condenados para filhos de Deus. Que coisa linda. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Somente a graça. Gálatas 2,16 diz: e no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. E não pela obediência à lei. Você não é salvo pelo que faz, é pelo que Jesus fez. O que você faz é consequência da vida que você é, da posição que você tem agora. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos à lei. É isso que trata Gálatas 2,16. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Por isso que tantas vezes nas epístolas é combatida as crenças que eles poderiam ser salvos pelas obras da lei. Eles ensinam isso direto. A lei apenas demonstra o quanto éramos pecadores e que sozinhos não poderíamos nos salvar. É isso que a lei mostra. Nossa declaração de fé, que é um livreto da Assembleia de Deus, professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. Ele tem que se arrepender e ter fé em Cristo. Ele se arrepende da vida que estava levando e vê em Jesus a solução para o problema que ele tem. Romanos 3, 23 e 24 na NVT diz: todos pecaram e não alcançam o perdão, o padrão da glória de Deus. Ou todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. É por isso,
Pastor Mário Luna, que depois da interpretação bíblica, que é a doutrina que mais eu estudo a doutrina da salvação, pois observa a grandeza do amor de Deus sobre aqueles que só mereciam condenação eterna. Condenação eterna. Condenação eterna. Como eu. Mas seu plano de salvação é inexplicável humanamente falando. Também nossa declaração de fé professa crer no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9, olha o que diz. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Então salvação, você não recebe salvação porque fez boas obras. Para que ninguém venha se orgulhar. Salvação você recebe através da graça por meio da fé. A fé é o braço que se estende. É uma simbologia aqui, uma ilustração. Para receber a salvação. E na justificação também a declaração de fé acredita na justificação pela fé no sacrifício de Jesus. Hebreus 10, 12. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Salvação pela fé. Justificação pela fé. Somos justificados pela fé. Eu trato disso na mensagem que eu mostrei para vocês em Romanos. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Aqui no canal eu tenho, é só você escrever Romanos na pesquisa. Estando no canal, você vai lá na pesquisa e bota Romanos. Não no YouTube. Depois que você estiver no canal, você vai lá na pesquisa e bota Romanos. E aí vai aparecer esse vídeo que eu estou falando. 2. Doutrina da santificação. Em resumo, a justificação é Cristo nos livrou da culpa do pecado. Agora na santificação. Em resumo, na santificação, Jesus nos livra. Aí é presente. Do poder do pecado. Presente. Pastor, por que Jesus nos livra do poder do pecado? Porque nós não somos mais escravos do pecado. Então, através da santificação, nós somos livres do poder do pecado. Nós temos poder para dizer não ao pecado. Antes, nós éramos escravos. Fazíamos aquilo que a nossa inclinação pedia. Os desejos queriam ali, floresciam sobre nós e nos dominavam. E nós íamos fazer antes de Cristo. Mas em Cristo não. Nós temos poder para dizer não vou fazer. Agora, tem que viver uma vida de comunhão com Deus. Caso contrário, você vai acabar sendo influenciado pela sua antiga natureza que ainda está aqui. Ela está mortificada, mas ela tenta te influenciar ainda. Ela não está no comando. Ela não está no domínio. Mortificada quer dizer, não está mais no controle. Mas você precisa alimentar a nova natureza. E o que é a nova natureza? A nova natureza em Cristo, o novo homem. E como é que você alimenta esse novo homem? Através de comunhão com Deus, lendo a palavra, estudando a palavra, orando, jejuando, vigiando, tá? Isso é importante. Muitos cristãos pensam, preste atenção nisso aqui que eu preciso explicar isso aqui. Muitos cristãos pensam que são aceitos para ter comunhão com Deus devido a se afastar do pecado, orar, jejuar, ler a Bíblia e realizar a obra de Deus. Vou repetir. Isso aqui é importante. Muitos cristãos pensam que são aceitos. Ou seja, ele é aceito por causa de orar, jejuar, ler a Bíblia, se afastar do pecado. Ele acha que é aceito por causa disso. Em primeiro lugar, ele é aceito por causa disso. Esse é o motivo que faz ele ser aceito. Nenhum cristão, presta atenção nisso aqui, nenhum cristão jamais conseguiria fazer isso se antes não fosse justificado. Então, o que eu faço é resultado do que Jesus fez. Eu não comecei do zero. Eu não começo a orar baseado apenas em mim. Eu não começo a ler Bíblia baseado apenas na minha força. Eu não começo a vigiar, a me afastar do pecado baseado apenas em mim. Tudo isso é consequência do que Jesus fez e da nova posição que eu recebi. Eu agora não estou mais condenado, agora eu sou filho de Deus. Como filho de Deus eu consigo orar, como filho de Deus eu consigo jejuar, como filho de Deus eu consigo ler Bíblia, como filho de Deus eu consigo me afastar do pecado. Mas se eu não fosse filho de Deus eu não conseguia fazer nada disso. Então, nenhum cristão jamais conseguiria fazer isso se antes não fosse justificado. E a justificação é uma obra realizada por Deus através de Cristo, somente por Deus. O ser humano não tem nenhuma participação na justificação, nenhuma. Ele é declarado justo pelos méritos de Jesus. Então, aprenda uma coisa, se você se afasta do pecado, é porque antes foi justificado por Cristo.
Se você ora, jejua, lê a Bíblia, é porque antes foi justificado por Cristo. E se você realiza a obra de Deus, é porque antes foi justificado por Cristo. Você não foi aceito para se relacionar com Deus devido ao que você faz, e sim devido ao que Cristo fez. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, eu não estaria aqui ensinando isso. A igreja não existiria. Então pare de achar que você tem méritos no sentido de dizer: eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu me afasto do pecado, tudo vem a partir de mim. Não, vem a partir de Jesus. Você só faz isso porque você saiu da posição de condenado para filho de Deus, através do que Jesus fez. Quando você aceita Jesus, você desfruta do que Jesus fez. E aí você pode orar, você pode jejuar, você pode ler Bíblia, você pode fazer a obra de Deus, você pode se afastar do pecado. Deu pra você entender isso aqui? Isso aqui é muito sério. Senão você começa a ficar soberbo. E aí você começa até a desfazer dos outros. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu consagro, porque eu faço, aconteça, mas só faz porque Jesus Cristo morreu na cruz, pra você poder estar na posição que você está. Então você não tem mérito, nem eu. Os méritos são de Jesus. Pastor, o senhor é um homem que dá aula, Deus tem dado sabedoria pro senhor. Mérito de Jesus. Amém, que você pode ir lá dizer que a aula foi uma boa aula, é uma forma de incentivar. É uma forma ali de dar uma palavra de ânimo. Tudo bem, não tem nenhum problema em você fazer isso. Mas eu sei que eu só estou aqui pelos méritos de Jesus. Eu preciso saber disso. Ele morreu e ressuscitou para termos relacionamento com Deus. A santificação é consequência da justificação. Por que consequência, pastor? O senhor diz que é consequência. Porque se nós não tivéssemos sido mudados de posição, de condenado para filho de Deus, nós jamais poderíamos ter vida de santificação. Primeiro eu preciso ser justificado. Sem ser justificado, eu jamais teria uma vida de santificação. Deu para você entender? Ele morreu e ressuscitou para termos relacionamento com Deus. A santificação é consequência da justificação. Isso quer dizer que viver em santidade só é possível devido à justificação em Cristo. Justificação, regeneração, santificação, glorificação são processos que vão acontecendo na vida da pessoa que está em Cristo. Nós não temos assim como colocar e numerar a sequência da justificação, regeneração. O que acontece primeiro? É a regeneração, é a justificação. Elas acontecem. É um processo que acontece. E que segue para a santificação, que é um processo contínuo, até partirmos ou até Jesus vir buscar. Até Jesus vir buscar, mas eu digo assim, se nós já tivermos partido ou se nós estivermos vivos. A santificação, ela vai na nossa vida ali até partirmos, tá? Ou até Jesus vir buscar a sua igreja, se nós ainda estivermos vivos. E aí vai vir uma outra coisa que nós vamos estudar no outro tópico. A santificação é a consequência da justificação, como eu disse. Então pare de se achar o máximo porque você se consagra, pois o máximo é Jesus. Quem é o máximo? Jesus. Toda honra para Jesus, toda glória para Jesus. No sentido de mérito, é de Jesus. Eu sei que você vai dizer, mas Pedro fala para honrar as pessoas. Não, eu não estou falando desse tipo de honra. Eu estou falando assim, honra no sentido assim. É por meio de quem que nós estamos aqui? Por meio de Jesus. Jesus. Nunca se esqueça disso. Porque quando você se lembra disso, você reconhece quem você é. E aí você reconhece que o Senhor está aqui e você está aqui. E você não tem que se comparar com as pessoas que estão aqui com você. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E somente em Cristo recebemos uma nova posição. E somos filhos de Deus. E somos herdeiros agora. E temos direito à vida eterna. Então pare de achar que você é melhor do que os outros. E pare de achar que os méritos são seus. Os méritos são de Jesus. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Preste atenção no que isso significa. Veja que o texto diz, mas como é santo aquele que vos chamou? Mas como é santo aquele que vos chamou? Primeiro aceitamos o chamado da salvação. E assim ele nos tornou o quê? Seus filhos. Uma vez que eu aceito Jesus, eu passo a ser filho de Deus. Então não vivemos em santificação para sermos filhos. Você não vive em santificação para ser filho. Olha que coisa interessante. Mas vivemos em santificação porque somos filhos.
Você não obedece a Deus para ser filho. Você obedece a Deus porque é filho. É diferente. Você não faz a obra de Deus para ser filho. Você faz a obra de Deus porque é filho. E o filho está preocupado com o que pertence ao seu pai. Ele cuida do que pertence ao seu pai, porque o que pertence ao seu pai pertence a ele também. Não tem tantos filhos negligentes por aí que não levam em consideração aquilo que pertence ao seu pai, à sua família, ao seu pai, à sua mãe? E aí não liga para aquilo e às vezes esbanja e perde tudo? Ei, o que pertence a Deus, Ele nos dá direito através de Jesus Cristo. Então nós nos preocupamos com aquilo que pertence a Ele. Ele quer que a gente vá e faça a obra dele. Então nós não fazemos a obra para ser filhos. Nós fazemos a obra porque somos filhos. Isso fala da posição em Cristo. Significa que porque somos filhos, temos o dever de viver em santidade. Isso quer dizer viver uma vida consagrada a Deus, nos afastando da prática do pecado e vivendo para adorar, louvar, servir a Deus em sua obra. Santificação implica nisso. Assista aqui no canal, no Expondo das Escrituras, para entender isso. A seguinte mensagem. Tá aí, ó. Essa mensagem está aí no canal. É só você procurar Sede Santos. Bota aí, ó. Pesquisa no canal. Não pesquise no YouTube, porque aí você vai ver muitas outras mensagens. Talvez não apareça nem essa. Mas estando aqui no canal, pesquise aí Sede Santos. E você vai aprender o que é ser santo. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, veja aí, ó, já salvo e justificado, a justificação vem em primeiro lugar, o novo crente entra de imediato no processo da santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Santificação é um processo. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito. Purifica-se tanto da carne como do Espírito. Simon Kistemaker, que é um teólogo, diz que a referência à carne e ao Espírito deve ser interpretada como uma pessoa completa a serviço de Deus. A impureza da carne inclui todas as formas de impureza física, enquanto a impureza do espírito cobre as impurezas interiores da vida, motivações, desejos, pensamentos. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quem realiza a santificação é o Espírito de Deus. Porém, nossa parte é buscar essa santificação, pois o texto diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Precisamos desejar se santificar. Para isso devemos ler a Bíblia, pois o Espírito usa a palavra para nos santificar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Pois ele nos convence de nossos erros quando estudamos as Escrituras ou ouvimos pregações bíblicas, e assim podemos orar e pedir a Deus que nos ajude a não praticar tais erros. Eu estudo a Bíblia, preste atenção, eu pego a Bíblia e estou estudando. E aí eu leio um texto e o Espírito me convence, ó, você está errando aqui. E aí eu me arrependo, e aí eu começo a orar. Senhor, me ajuda a não cometer mais isso. Essa é a nossa parte. O Espírito é que nos convence. Ele vai nos transformando. Mas a nossa parte é buscar essa transformação. Você e eu temos que buscar isso. Não é ficar de braço cruzado esperando. Temos que estudar a palavra, temos que orar. Temos que clamar. Temos que falar com Deus em oração. Senhor, eu estou sentindo o desejo de fazer isso aqui. Isso aqui é errado. Eu sei que é errado. Isso não é vergonha não, tá, irmão? Você falar com Deus que você tá sentindo o desejo de fazer alguma coisa que é errado, que é pecado. Me ajuda, eu não quero pecar, Senhor, me ajuda. E aí vigiar, sair do ambiente que pode te levar à tentação. A ceder, desculpe, a tentação, porque ser tentado, nós não temos como escapar de ser tentados. A tentação vai vir de uma maneira ou outra. Mas sairmos daquele ambiente para não cedermos. Não é porque vivemos uma vida de santificação que devemos pensar que podemos permanecer em ambientes de tentações para provar que temos uma vida com Deus. Tem gente que tem essa ignorância. Não, eu sou crente e eu vou aguentar. E aí vai lá e cai. Isso é falta de prudência. Nossa natureza pecaminosa foi mortificada, mas não deixou de existir. Por isso, por exemplo, uma pessoa que tem como fraqueza a ira. Antes de aceitar Jesus, ele tem essa fraqueza, a ira. Ele se ira com muita facilidade, ele vem para Jesus. Jesus está trabalhando ali na vida dele. E aí ele está controlado. Só que a antiga natureza ainda influencia. Ela tenta, influenciar. E você não pode dar lugar a essa influência. Aí você está num ambiente onde começa a haver ali uma conversa e os ânimos começam a ser exaltados. O que você tem que fazer? Você se conhecendo? Sair daquele lugar. Ah não, vou ficar aqui para ver se eu realmente sou crente. Vai ceder e vai pecar. Isso eu dei um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Eu, por exemplo, nunca tive problema com bebida alcoólica.
Eu não sou nascido no evangelho. Eu aceitei Jesus de 15 para 16 anos. Mas se fosse o caso, eu tivesse que dormir dentro de um lugar cheio de bebida alcoólica, não teria problema. Por quê? Porque eu nunca tive. Nunca gostei de bebida alcoólica. Mas uma pessoa que veio do vício da bebida. Então aquilo era uma fraqueza na vida dele. Aí você vai dizer assim, pastor, mas peraí, conhecereis a verdade vos libertará. Não, ele está liberto. Mas aquilo era uma fraqueza. E a fraqueza da natureza pecaminosa, ela permanece mortificada, mas ela permanece. Então essa pessoa, ela tem que se conhecer. Ela fala, não, peraí, pra que eu vou ficar num ambiente que tem bebida no momento que eu tô muito chateado, muito aborrecido, eu tô meio frustrado com algumas coisas que aconteceram na igreja, vai ficar naquele ambiente. Ele pode, de pouco em pouco, daqui a pouco se entregar àquilo. Então não é uma questão que ele não estava liberto, mas é uma questão que aquilo era uma fraqueza na vida dele. E nós temos que conhecer o que são fraquezas na nossa vida. E vigiar essas portas. O diabo nunca vai nos tentar numa área que nós não temos fraqueza. Nunca! Dificilmente uma pessoa vai ser tentada com bebida se ela nunca teve participação em bebida. Para ele, bebida tanto faz como tanto fez. Ele vai jogar fora. Não quero isso. Eu nunca fui bebi. Então não vai fazer nenhuma diferença. O diabo sempre vai te tentar naquilo que você tem fraqueza, mas que o Espírito Santo tem controlado. Então vigia, porque o diabo não brinca de ser diabo. Nós temos que viver em santificação. E por fim, a doutrina da glorificação. Poxa, pastor Mário Luna, eu fiquei assim interessado sobre essa questão do processo de santificação. Então assista aquela mensagem Sede Santos aqui no canal. E se você assistir aquela mensagem, você vai compreender melhor um pouco a questão da santificação. Aqui eu pude falar muito rápido. Lá eu falo um pouco mais detalhado, tá? Vamos lá, glorificação. Em resumo, na glorificação, Jesus nos livrará da presença do pecado. Então, no passado, Jesus nos livrou da culpa do pecado. No presente, Jesus nos livra do poder do pecado. E no futuro, Jesus nos livrará da presença. Então o pecado ainda habita em nós, mas ele não está no domínio da nossa vida. Mas ele ainda está aqui, por causa da natureza que nós temos. Agora, no futuro, quando Jesus voltar, aí nós vamos ser livres da presença do pecado. Não vai haver mais o pecado na nossa natureza. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. E é o término da doutrina da santificação. Romanos 8, 17, o versículo 30 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós sofremos com Cristo e vamos ser glorificados através do que ele fez. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Certo? A esses também glorificou. Eu não podia deixar de falar o que eu vou falar aqui, porque já que ele botou essa referência bíblica, se algum professor ler essa referência, alguém pode falar: opa, vocês creem na doutrina da predestinação? Vocês são adeptos da doutrina da predestinação? Depende de que forma de predestinação. Se for da forma que nós vemos que a Bíblia diz, sim, nós cremos na predestinação, mas eu vou dizer de que forma nós cremos. Vamos lá. Nós não cremos na doutrina da predestinação de pessoas. Isso nós não cremos. Ah, Deus criou fulano para ser salvo e fulano para ser condenado. Isso nós não cremos. Deus escolheu um grupo e outro grupo, ele vai mandar para o inferno. Não, a gente não crê nisso. Ah, pastor, mas Deus é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Ué, mas a soberania de Deus, Deus sendo soberano e permitindo que o homem aceite a salvação, isso não faz ele perder a soberania, até porque quem criou o plano foi ele. Então isso não atinge a soberania de Deus de forma nenhuma. Por exemplo, eu sou dono de uma empresa. E aí na empresa, eu comando a empresa. A ordem é minha, quem manda sou eu. E aí eu abro uma oportunidade para alguém tomar uma decisão. Mas quem permitiu ele tomar a decisão fui eu. Então isso não tirou a minha autoridade de ser o presidente da empresa, de ser o dono da empresa. Eu só estou usando aqui uma ilustração para você entender. Então Deus é o dono de tudo. Ele é soberano, está acima de tudo e de todos. Mas ele planejou a salvação e permite que o homem aceite Cristo aceite a salvação através de Cristo.
Então, a predestinação não é de pessoas. Nós não cremos em predestinação de pessoas, mas sim da igreja em Cristo. Pastor, vocês creem na predestinação? Sim, da igreja em Cristo, não de pessoas, tá? Predestinação é coletiva, igreja. Todas as vezes que aparece predestinação, aparece para o plural. Igreja, pessoas em Cristo. Então Deus predestinou a igreja em Cristo. Agora, Deus é presciente. É claro que Ele sabe quem vai aceitar e quem vai rejeitar. Mas isso não tem nada a ver com escolha. Deus escolheu uns para ser salvos e outros para ser condenados. Deus saber, conhecer de antemão quem vai aceitar e quem não vai aceitar é uma coisa. Agora, Deus determinar, você vai para o céu, você vai para o céu, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o inferno, isso nós não cremos nisso não. Nós cremos que Deus predestinou a igreja em Cristo. Quem estiver em Cristo estará salvo, tá? Só para não ter confusão. Se quiser entender melhor sobre esse assunto, assista a seguinte aula aqui no canal. Entenda eleição e predestinação, que está lá no segundo trimestre de 2020, falando sobre a carta aos Efésios, a mesma carta que eu falei no início aqui, quase no início da aula. Então você assistindo, pastor, queria ver isso, vai aqui no canal, entra no meu canal, vai lá na pesquisa e bota predestinação, vai aparecer essa aula. Assista, para você entender melhor, para você ter um domínio, conhecer sobre o assunto. É isso que eu quis dizer no início da aula para os professores. Estude! Gaste tempo estudando, porque aí vai vir assuntos durante as aulas que você já vai conhecer. Então você só vai fazer uma revisão, você não vai precisar estudar do zero. Quantas coisas eu tô dando aula aqui na EBD Comentado Online que eu não preciso começar do zero, porque eu já estudei aquele assunto. Eu só vou relembrar o assunto. Eu só vou relembrar. Por exemplo, até as pregações, quando eu sou convidado em algum lugar para pregar, tem alguns textos que eu já tenho mensagem nesse texto. Então, por exemplo, você me convida para pregar e o tema está em 1 Pedro. Eu não vou precisar começar a estudar do zero, porque eu tenho toda a primeira carta de Pedro estudada. Ah, pastor, mas eu não preciso estudar nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu vou pegar o texto e eu vou relembrar aquilo que eu já estudei. Então você não precisa começar do zero. Isso ajuda muito você que é professor, você que é pregador. Então pare de perder tempo, estude. Deus não te chamou para o ministério do ensino? Deus não te chamou para o ministério da pregação? Então gaste tempo com isso, com a palavra, estude a palavra. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça e justificado pela fé em Cristo, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo, até chegar à estatura de varão perfeito. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida do Éden, olha que coisa linda! Pelo primeiro Adão será restaurada. Então vamos dizer que aqui está o Éden e aqui está o final de todas as coisas. E Deus tem um plano da salvação que está correndo aqui nesse tempo aqui. Desse ponto até esse ponto. Olha que coisa linda. E aí o plano da salvação vai nos levar novamente àquilo que nós perdemos lá no início. Através de Jesus Cristo nós podemos ter novamente resgatado aquilo que Adão perdeu lá no início. Então, quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden, pelo primeiro Adão, será restaurada por causa do segundo Adão, Cristo. 1 Coríntios 15, 45. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em corpo glorioso. Se nós não vamos ter mais o pecado na nossa natureza, nós vamos estar diante de Deus como Adão estava nesse sentido de não ter pecado na sua natureza. Então nós vamos estar semelhante a Adão nesse sentido de não ter pecado na nossa natureza. É Filipenses 3:21. Que se dará por ocasião da vinda do Senhor, no arrebatamento. 1 Coríntios 15, 52 a 54. Vamos ler Filipenses 3, 20 e 21? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar-se também a si todas as coisas. Jesus transformará o nosso corpo. E nós teremos um corpo glorificado. Síntese do tópico 3. Irmãos, a mensagem das epístolas permanece atual. Ressalta a justificação, a santificação e a glorificação. Irmão, você já parou para pensar
que as epístolas tratam de doutrinas fundamentais para a vida cristã. Justificação. Mostrar para o pecador que antes de Cristo ele é culpado, ele é condenado. Ele não pode ir para o céu. Através da justificação, ele pode agora ir para o céu, por causa do que Jesus fez. Santificação dura para a nossa vida inteira cristã. Como é que nós não vamos falar de uma coisa, ensinar uma coisa, que vai conosco até o final? Ou na nossa partida, ou se Jesus vier quando estivermos ainda vivos. E não se fala quase de santificação, não se fala de justificação, não se fala de glorificação, de volta de Jesus. Não se fala. Só se fala de conquista, de vitória, na maioria das vezes, não em todos os lugares. Conquista, vitória, você vai conseguir, você vai alcançar, você vai ter, vai acontecer. Ei, se prepara para se encontrar com Deus, para se encontrar com o Senhor. Se prepara. Santificação. A ênfase aqui no canal sempre tratando de alguma coisa a respeito de estarmos nos preparando através do que Jesus fez. O Espírito Santo trabalhando em nós e nós buscando esse trabalhar, essa transformação. Quantas coisas tem aqui no canal que me preocupo com isso, pastor? Tem no canal? Tem no canal. Olha quantas coisas tem aqui para você. Deixa eu mostrar para você mais uma vez. Deixa eu vir aqui, ó, nos vídeos. Deixa eu mostrar só para você aqui, para você ter uma ideia. Porque é uma coisa séria, que você precisa levar em consideração, porque às vezes você não leva em consideração. E você precisa levar em consideração. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu voltar aqui um minuto. Vocês me desculpem, porque enquanto eu estava gravando aqui, houve uma queda de internet. Então eu queria mostrar e apareceu aquela... Mas aí eu consegui... A internet voltou. Deixa eu mostrar aqui para você rapidinho. Olha só, se você vir rolando o canal aqui, você vai ver quantas mensagens tem aí gravadas na carta de Pedro, em outras cartas, no Evangelho. Então tudo que está aqui no canal tem a ver com nos ensinar, aprendermos a palavra de Deus. Não é à toa que todos esses vídeos estão gravados aqui, para que venhamos aprender tanto da aula da escola dominical, como também do Expondo as Escrituras, tá? Vários temas aí, por exemplo, tem em Crônicas, levanta-te, realiza a obra do Senhor. João 16:33, tenham ânimo nas aflições. 2 Coríntios 5:18-21, reconciliados em Jesus, que eu falei. Tem salmos aí, o fruto do verdadeiro arrependimento, 4 lições de vida no Salmo 37. Então há muita coisa que você pode aprender estudando e vai trazer o que? Aperfeiçoamento para a sua vida, crescimento para a sua vida, instrução para a sua vida. E isso é agradável ao Senhor. Então não deixe de estudar, não deixe de aprender, não deixe de se aplicar. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Agora, se você não se esforçar, você não vai ter esse crescimento também dentro do conhecimento. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça. Jesus crescia. Então é preciso crescer. Havia um desenvolvimento. E aí a gente não se preocupa em desenvolver. Nós não nos preocupamos com isso. A Bíblia diz em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, conhecimento, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, nós precisamos ter também um crescimento. É preciso ter um crescimento, tá? Conclusão. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Você vê quantas coisas tem aqui, ó? Instruir o povo de Deus, formar o caráter do crente salvo em Jesus e preparar a igreja para a vinda do Senhor. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: e por que não pregamos nas epístolas? E por que não ensinamos nas epístolas? Quase. Temos que parar e pensar um pouco, refletir. Se há lugares que não estão fazendo isso, precisamos voltar a fazer. Vamos espiar qual é a próxima lição? É a última lição, encerramento, lição de número 13, 27 de
27 de março, de 2022 é o encerramento, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Por que eles encerram com essa temática? Para poder mostrar a necessidade que o cristão tem de estudar a Bíblia, de amar a Bíblia. Se você ama a Deus, você tem que amar a palavra de Deus. E se você ama a palavra de Deus, você tem que estudá-la. Você tem que meditar nela. Isso é importantíssimo. Nós chegamos aqui ao final da nossa EBD Comentado Online. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco e eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado por mais essa aula, Senhor, ministrada. É a Tua graça que me ajuda a chegar até aqui. Eu creio, Senhor, no Teu poder. Eu creio que Tu pode convencer-nos, Senhor, a praticarmos o que aprendemos aqui. Pai querido, a estudarmos a Tua palavra, a meditarmos nas epístolas, a nos interessarmos pelo estudo da Tua palavra. Se possível for comprar livros para entender melhor, esclarecimento e nos esclarecer em relação à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos dá força, nos dá graça, nos sustenta. Em nome de Jesus. Você que é professor, não desista. É um trabalho, é trabalho árduo. Você pode ver que eu comecei a aula, isso aqui acabou ficando molhado. Por quê? Porque tá calor. Mas a obra não para. Sabe por que não para? Porque a obra só para quando nós partirmos. Então você que é professor, vai em frente. Deus é com você. Você é um instrumento de Deus. Seja você um varão ou uma varoa de Deus. Um homem ou uma mulher. Que Deus use a tua vida poderosamente. Caso você chegou aqui, não dá aula para os adultos, dá aula para os jovens, dá aula para os adolescentes, mas gosta também de aprender um pouco para a sua vida, você também é uma bênção. Que Deus continue te usando. E se você não é professor, você é uma bênção também. Quem sabe Deus te use em outro lugar, em outra área, que o Senhor use a sua vida. Tá bom? Eu vou deixar aqui na playlist aqui, para você poder ver aulas e algum vídeo que eu esteja deixando aí para você assistir, que será importante para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima lição da EBD Comentada Online aqui no canal, em nome de Jesus.